Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o assunto continua sendo os negócios das Arábias com Jair Bolsonaro, que acaba de mudar de patamar. Até então, o que se pensava era o seguinte: o Jair Bolsonaro viajou à Arábia Saudita e fechou um negócio com eles lá sobre uma refinaria na Bahia, vendida pela metade do preço, e em troca o Bolsonaro recebeu algumas joias. Na verdade, a venda da refinaria, segundo inclusive o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, que está abrindo uma investigação no Senado contra esse caso, segundo ele, a refinaria foi vendida pela metade do preço. Em vez de 4 bilhões de dólares, foi vendida por 2 bilhões de dólares. Agora, porém, o caso muda de patamar, porque no que diz respeito à venda da refinaria, estávamos vendendo um ativo mais barato, então não havia basicamente uma perda de recursos, não havia basicamente uma perda de dinheiro público. O que havia era uma perda de lucro na venda do patrimônio público. Quer dizer, há uma perda, mas é uma coisa diferente do que acaba de vir à tona através de uma reportagem da BBC Brasil. A rede britânica de comunicação acaba de fazer uma reportagem na sua sucursal brasileira que mostra que o comércio exterior com a Arábia Saudita deu um salto após a viagem de Bolsonaro àquele país e, concomitantemente, ao mesmo tempo que a venda da refinaria, houve também um incremento explosivo nas importações do Brasil da Arábia Saudita. O Brasil passou a comprar mais do que o dobro, praticamente o dobro do que comprou no auge dos negócios com a Arábia Saudita, que foi em 2014. Então, em 2014, o Brasil comprou em torno de 3 bilhões de dólares da Arábia Saudita. Foi um momento de alguns negócios muito fortes, e agora esses negócios, como é em dólar, o tempo não importa, porque dólar é uma moeda forte. Então agora, em 2022, o comércio com a Arábia Saudita deu o maior salto em 9 anos e atingiu quase 6 bilhões de dólares. O gráfico que mostra isso, que eu vou exibir aqui na tela, ele mostra o aumento impressionante dos negócios com a Arábia Saudita. Então, se você for somar, é isso que se precisa ver, a venda da refinaria a preço de banana com o aumento das importações da Arábia Saudita, esse caso já está beirando aí, em termos de prejuízo para o erário brasileiro, já está beirando aí alguma coisa em torno de 9 bilhões de dólares. Mais ou menos isso, 8, 9 bilhões de dólares. Ou seja, houve 2 presentes caríssimos para o Bolsonaro lá da Arábia Saudita. As joias de 16 milhões e depois um estojo menor de joias para o Bolsonaro, que esse passou pela alfândega, foi contrabandeado para dentro do país, e as joias milionárias, multimilionárias, ficaram retidas. Porém, o que acontece é que isso está sendo considerado, inclusive por conta de reportagem da CUT sobre essa decisão do ex-presidente da CPI, o senador Omar Aziz, lá do Amazonas. O que é que acontece é que há a suspeita de que esse caso todo envolve propina muito maior para o Bolsonaro e um prejuízo de bilhões de dólares
para o Brasil. Então vamos ver aqui essa matéria da CUT que diz que o senador Omar Aziz vai investigar a relação entre a venda da refinaria na Bahia e as joias do casal Bolsonaro. A suspeita é de que as joias dadas pelos árabes ao casal tenha sido pagamento de propina pela venda da refinaria baiana a grupo árabe por um preço muito abaixo do valor de mercado. O senador Omar Aziz disse na quinta-feira que vai abrir uma investigação para apurar a relação entre as joias avaliadas em 16,5 milhões que os árabes deram para o casal Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia. E, inclusive, a investigação aberta por Omar Aziz sobre a propina de Bolsonaro pode levar à anulação da venda dessa refinaria. Isso tudo está sendo investigado. E aqui a gente tem uma matéria da BBC News que diz que em 2022 o Brasil importou 5,3 bilhões de dólares da Arábia Saudita, um recorde na relação bilateral. As importações vindas da Arábia Saudita para o Brasil atingiram um recorde em 2022, desde que há registros, foram 5,3 bilhões de reais. Antes, o valor mais alto havia sido registrado em 2014, 3,3 bilhões de reais. Os dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio vão até 1997. Então aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente começa aqui os dados da venda. Aqui a linha azul são importações e a linha roxa são exportações. Então vejam bem, o governo brasileiro começou a importar. Veja que aqui a linha da importação e da exportação ela acompanha, era mais ou menos paritário. Não é? As importações, inclusive, caíram bastante em 2015, não é? E voltaram a subir com Michel Temer em 2019, e até 2019 comprava-se e vendia-se para a Arábia Saudita mais ou menos os mesmos valores. Porém, quando chega em 2021, aqui você pode ver, os dados são de 2021, que foi o ano em que o Bolsonaro viajou para lá, ganhou as joias, vendeu a refinaria logo em seguida. Esse comércio, ele tem esse descasamento aqui que você pode ver. O Brasil exportou mais ou menos o que sempre exportou para a Arábia Saudita, só que as compras da Arábia Saudita dispararam para quase 5,5 bilhões de dólares. Nada menos que 60% do valor das importações de 2022 foram de óleos brutos de petróleo e de minerais betuminosos. Então, na verdade, não se entende direito por que tanta compra da Arábia Saudita, minha amiga, meu amigo, não se entende por que é que o Brasil estava comprando tanto desse país, até porque tem o seguinte: o Brasil é um grande produtor de petróleo, não é? Então esse aumento de bilhões de dólares do nada da Arábia Saudita, ele não tem muita explicação, porque o que o Brasil precisa não é de petróleo e derivados de petróleo, porque isso nós temos aqui. O que o Brasil precisa é de refinarias que foram vendidas por Temer, por Michel Temer, depois do golpe contra Dilma, e depois por Bolsonaro. Então, por que é que houve esse grande incremento de compras de derivados de petróleo da Arábia Saudita nesse volume tão grande? E geralmente os países tentam manter um equilíbrio na balança comercial. Então, aquilo que você importa e aquilo que você exporta tem que estar mais ou menos ali. E no gráfico que eu acabo de te mostrar, você viu que teve esse descasamento. As importações, as compras da Arábia Saudita dispararam enquanto eles não compraram mais da gente. E no mesmo tempo em que o Bolsonaro recebe esse monte de joias, esse caso esquisitíssimo, que ainda vai ser apurado, mas com essa quantidade de dinheiro, fica difícil de acreditar que o Bolsonaro tenha ganhado só essas joias.
muito provavelmente o valor dessa propina foi infinitamente superior. Foi infinitamente superior ao que se pensa. Então aqui nós vamos ter que entender que é preciso a abertura de uma investigação que mostre o que foi realmente que o Bolsonaro ganhou e quanto o Brasil perdeu nessas negociações, porque agora essas importações, assim como a venda da refinaria, vão entrar sob escrutínio público para que seja possível avaliar o prejuízo do país e investigar o que mais foi que o Bolsonaro ganhou, porque os indícios estão se avolumando de uma maneira impressionante, demonstrando que a presidência da República foi usada como um balcão de negócios. Agora, a suspeita que existe entre as autoridades, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, é de que isso é só a ponta do iceberg e que não se resume apenas à Arábia Saudita. O Bolsonaro teve outras viagens, outros negócios, inclusive no mundo árabe, não é? Então ali pode haver realmente muito mais casos, muito mais negociações internas também no Brasil, porque antes se pensava que havia apenas tentativa de golpe, esse tipo de coisa. Mas agora começa a surgir corrupção da grossa. Esse caso que eu acabo de te revelar e que muda de patamar com essa matéria da BBC que está passando batida aí no cenário político hoje, com tudo isso, é importantíssimo que essas investigações tenham uma grande aceleração para que seja possível ao país tentar, inclusive, retomar aquilo que lhe foi roubado. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.